Aí, senhoras, aí, senhores, tudo bem? Bom, já estão acostumados comigo, né? Eu sou o Dimas Vilaça, nós trabalhamos juntos esse tempo todo aí na área de ciências e do EAD concurso, e aqui a gente está chegando no finalzinho agora da ementa do seu concurso aí. Né? Ele fala em polímeros. Você já deve saber, deve ter percebido que esse termo poli indica vários, e meros, que indica pedaço ou parte. Quando você fala, por exemplo, monômero, ó, você chama de monômero, mono, um, mero, parte ou pedaço. Você está falando da unidade básica. Quando você liga vários monômeros, você tem o polímero. Como assim, Dimas? Já vou te explicar. Veja comigo. Por exemplo, um caso clássico que a gente conhece bastante são esses monômeros que formam os carboidratos, os açúcares, né? Nesse caso, um caso clássico, você já deve ter ouvido falar muito a glicose C6H12O6, que é produzida pelos vegetais. Agora, a C6H12O6 não é só a glicose. Pode ser a glicose, pode ser frutose ou galactose. Os três são monômeros, ó, que têm a mesma fórmula molecular. Percebeu? Ah, mas é a diferença? Isomeria. As posições ali dos grupos OH, do grupo carbonila, ou C-O, mas a fórmula molecular é a mesma, C6H12O6, glicose, frutose e galactose. Quando você liga duas ou mais unidades, então isso é o que nós chamamos de monômero. No caso aqui vai ser um monossacarídeo. Ó, o que é um monossacarídeo? É exatamente isso, um açúcar, um carboidrato de cadeia curta. Quando você liga vários, você passa a ter o que a gente chama de óligo. Óligo, textualmente, ó, óligo quer dizer curto, oligosacarídeos. Um grupo especial são chamados disacarídeos. Por exemplo, você tem a sacarose, ó, a maltose e a lactose. Cada um desses é constituído, na verdade, por dois monos. Por exemplo, a sacarose, açúcar de cana, ela é formada por glicose, olha só, mais frutose. A maltose, por duas de glicose. E a lactose, por glicose mais galactose. Então você vê, ligou dois, eu tenho óleo. E se eu ligar várias moléculas de glicose, eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, o amido. Eu vou ter, por exemplo, o glicogênio. Esses são chamados de polissacarídeos. Ó, açúcares de cadeia longa. Normalmente, os vegetais produzem a glicose e transformam no polissacarídeo, que nós chamamos de amido, que é a forma de reserva de glicose nos vegetais. É um dos piores açúcares, porque ele não sendo adocicado, você não percebe. Batata inglesa, açúcar puro. Aipim, açúcar puro. Trigo, farináceos, tudo isso é açúcar puro, o amido, que é glicose. Por que o vegetal converte? Porque a glicose ela dissolve muito fácil na água. E como o vegetal precisa estocar, ele estoca como amido, a gente vai lá e come. E nós, animais que não produzimos a glicose, quando a gente come a glicose, a gente faz o quê? Transforma em glicogênio, que é armazenado no fígado. Olha aí, glicogênio. Mas existem outros polos importantes, como, por exemplo, a celulose, que nós não conseguimos digerir. A celulose só pode ser digerida por aqueles mamíferos que têm 4 estômagos, os ruminantes. Existem outros, por exemplo, a quitina, que é um tipo de polissacarídeo que reveste os artrópodes, formando exoesqueleto, enfim. Isso é o que você vai encontrar, isso é um polímero natural. Tá? Existem vários, eu vou te mostrar depois proteínas também. Agora, existem polímeros que são chamados de polímeros artificiais ou sintéticos, por uma borracha. Né? Os plásticos que você vê em volta, polietileno, várias moléculas de etileno, polipropileno, como nós vamos ver umas questões aí, a maior parte dos plásticos normalmente é produzida exatamente pela polimerização de moléculas curtas ligadas umas nas outras, formando o que nós chamamos de polímero, borrachas, esses cabos de fios todos aqui, essa própria tinta aqui da parede, ó, policloreto de vinila, o poliacetato de vinila, né? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos. Então,
agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver uma questãozinha que fala exatamente sobre isso. Essa foi uma questão tirada dos concursos militares também, que eu achei bastante interessante. Então, nessa questão, ele faz a seguinte abordagem. Polímeros, do grego poli, muitos, e meros, partes, aí, são compostos naturais, veja bem, ou artificiais. Tá? Eu diria sintéticos, não artificiais. Naturais, por exemplo, você viu os polissacarídeos, amido, glicogênio, celulose. As proteínas são polímeros naturais formados dentro da sua célula a partir da união de aminoácidos. Também, você liga um aminoácido no outro, você vai ter um dipeptídeo. 3 é um tri. Quando passa de 80 aminoácidos, você tem uma proteína, né, que são formadas dentro da célula. Você come a proteína, desmonta no tubo digestório, joga os aminoácidos no sangue, entram na célula e você, dentro da célula, produz as proteínas que você precisa. Então, podem ser naturais, como, por exemplo, nós citamos os polissacarídeos, como no caso do amido, glicogênio, proteínas, ou artificiais, como, por exemplo, o PVA, poliacetato de vinila, né? O policloreto de vinilo, o PVC, né? E Teflon, enfim, formados por macromoléculas, aí, ó, aqui está a palavra-chave. O polímero é a macromolécula, que, por sua vez, são constituídos por unidades estruturais, olha o termo, repetitivas, denominadas, ó, monômero. Então, nós já estamos ou aqui, ó, ou aqui, são os monômeros. Ficamos entre B e D. Muito bem. Assim, entre outros exemplos, podemos citar o amido, aí, que é um polímero originado a partir da glicose, reserva nos vegetais, como nós falamos. Que o polietileno se obtém do etileno, que é a borracha, olha aí, que é a borracha natural, ó, que a borracha natural, extraída da espécie Hevea brasiliense, tem comunidade, muito bem, e o polipropileno, que é o resultado da polimerização do... Então, nós já estamos aqui, ó, ou é A ou é D. Então, a hora que ele fala assim, olha, vamos para o segundo espaço, a borracha extraída da Hevea que tem comunidade, veja bem, nesse caso específico da borracha, o monômero, ó, é esse aqui, ó. Nós costumamos chamar, nós vimos lá na química orgânica, né? Tu vê que, ó, é um hidrocarboneto, ó, que apresenta, vou botar mais os hidrogênios daqui, ó. Olha só, aqui 2, 3, 4 já deu, aqui mais um e aqui mais 2. Nós costumamos chamá-lo de, ó, 2-metil, o metil, radical do metano, e nós temos duas duplas, uma no carbono 1 e outra no carbono 3, ó. Começamos a numerar daqui. Então, esse é o 2-metil, ó, buta, porque tem 4 na cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, butadieno, eno porque tem dupla, di porque tem duas, 1, 3, ou 2-metil, 1, 3 butadieno, é a mesma coisa, não vai mudar muito. E isso é o que ele chama, ó, veja só, ele chama de unidade, esse é o polipropileno. Ó, nome comercial dele, polipropileno. Então, é o resultado, veja bem, ele diz ainda que o polietileno que se obtém do etileno. Pô, etileno, veja comigo, etileno, tá, seria esse aqui, o eteno. Ó. Então, agora, o que nos resta fazer? No primeiro espaço, nós vimos essa unidade. Agora, citar o amido, que é um polímero polietileno que se obtém de etileno, que é a borracha natural extraída da espécie, tem como unidade. Então, a borracha natural, ó, é isso aqui, ó, que é o chamado, ó, isopreno, que é o nome comercial dele. Ó. Esse é o isopreno, ó. Olha aqui. Esse que nós temos aqui. E que o polipropileno é o resultado da polimerização do propeno. Então, marcamos a letra B. Repassando? Então, vamos. A questão é meio chata pelos espaços, mas você já marcou primeiro aqui, ó, monômeros, já sabia. Então, a tua dúvida era aqui, ó. A borracha natural extraída seringueira tem como unidade, ó, a unidade da borracha natural é o 2-metil-butadieno 1,3, ou 2-metil-1,3-butadieno, que é chamado também de isopreno. Essa seria a sua dificuldade. Ele deu um nome comercial. Mas, aqui, ó, no final ficaria mais fácil, porque, olha, quando ele diz polipropileno,
são vários, ó, propenos. Então, sem dúvida, letra B. Tranquilo? Esse, sem dúvida, um caso clássico de polímeros. Muito bem. Então, vamos para frente. Vamos lá, que nós temos mais uma questãozinha aí para ver. Bom, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Uma questão genérica, também botando aí essa sequência de compostos orgânicos, né? Que nós vamos fazer assim. Nós vamos tentar ligar um no outro aqui rapidamente, ó. Vamos lá. Hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? Combustível, gasolina. Então, ó, tranquilo. Sal orgânico, o detergente, ó. 2, você vê, que é o curioso dessa questão, eu só botei para você ver que ela é tão direta que às vezes o aluno não acredita que é a resposta. O detergente, normalmente você chama de duodecilbenzeno sulfonato de sódio. Então, é um sal orgânico, tá? Poliamida, ó, o polímero aí, ó. Tecido, 3. Aromático clorado, ó. Esse é o pesticida, ó, o D, tu vê? Juntou várias questões que nós vimos antes. DDT, olha aí, ó, dicloro de fenil tricloretano. E o éster, que nós vimos lá atrás também, nas funções orgânicas, que eu disse para você guardar que todo éster, ou melhor, que todos os aromatizantes, existem ésteres que não são aromatizantes, mas a maior parte dos aromatizantes são ésteres. Então, a questão é tão simples que o aluno não teria coragem de marcar item A. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado. Se eu fosse você, eu prestaria atenção aqui, ó, hidrocarboneto combustível, ó, aqui o éster, que é aromatizante, pode aparecer, e o aromático clorado. Com isso, você faria a questão facilmente. Tranquilo? Muito bem, meninos. Então, agora nós vamos dar mais uma interrompidazinha. Daqui a pouco a gente volta. Beijo grande.